Nos últimos dias aconteceram algumas coisas que me fizeram refletir sobre será que eu sou tão importante assim pro corpo? Eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu quero trazer aqui uma reflexão. Talvez você se sinta desnecessário, talvez você tenha nesses últimos tempos se sentido substituível, como se você não fosse importante. E eu vou dizer que muitas vezes eu me senti e até nos últimos tempos eu tenho me sentido assim. Aconteceram muitas coisas do ano passado pra cá que me fizeram muitas vezes vi setas de Satanás na minha cabeça dizendo que eu não era tão importante, que o meu serviço não é tão válido, que eu não sou o suficiente, que eu não sou tão boa assim. Enfim, muitas vezes a gente fica lutando contra esses pensamentos, né? E caso você tenha se sentido ou se sinta assim, eu quero primeiramente te dizer que você não é a única, você não está sozinha, você não está sozinho, talvez você for um homem vendo esse vídeo. E muitas vezes eu me senti, e às vezes até me sinto assim. E nos últimos dias, nas últimas semanas, eu quebrei o dedo mindinho da minha mão direita e isso me trouxe muitas reflexões acerca desse assunto. Seja muito bem-vindo ao Identity for the Nations. Eu sou a Maria Alves. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, me acompanhar. Eu falo nesse canal da vida, do cotidiano, do dia a dia de uma pessoa normal, enfim, à luz da Bíblia, desde uma perspectiva cristã. Nos últimos dias, né, nas últimas semanas, ali há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, 2 e meia, eu quebrei o dedo, só que na verdade eu já tinha quebrado há muito mais tempo e meio que eu não dei bola, tá? O que aconteceu? Ano passado, em algum momento, tá? Eu lembro vagamente de um dia ter batido na quina de um móvel com o meu mindinho aqui, entre o mindinho e esse outro dedo aqui anelar. E doeu muito e ficou alguns dias dolorido, enfim, depois disso, de vez em quando eu senti um pouco de dor. Eu trabalho digitando muito, eu trabalho escrevendo muito, eu sou professora, eu gravo vídeo, edito, eu dou aula, então muitas vezes eu tenho que escrever no quadro. E, enfim, eu faço basicamente tudo e até muito mais coisas do que eu imaginava com a minha mão. E, claro, eu quebrei o mindinho da mão direita, né? A gente geralmente, a maioria das pessoas usa mais a mão direita que a esquerda. E talvez você esteja pensando, tá, Maria, mas foi só o dedo mindinho. É o menor dedinho da tua mão, é o menor dedinho, um dos menores membros do corpo, sabe? E algumas vezes eu me sentia como um dedo mindinho, tá? Eu vou ser bem sincera, muitas vezes eu falei isso pra Deus, sabe? De que às vezes eu sentia como se eu fosse a menos importante, sabe? Como se eu fosse a menos necessária, como se eu fosse, de certa forma, substituível, afinal de contas, né? O polegar, digamos, que é o principal dedo, porque sem ele a gente não pode fazer esse movimento de pinça, que é um dos movimentos mais importantes da mão. Mas eu sentia como se fosse o menor dedinho, mais insignificante, sabe? Eu já tinha quase certeza que eu tinha realmente quebrado, porque a dor ficou depois que passou o tempo, né? Só que eu não dava importância, eu não dava bola, porque não atrapalhava em nada na minha vida. Eu continuava escrevendo, dirigindo, trabalhando, fazendo tudo em casa, limpando a casa, mexendo no celular, enfim, eu fazia tudo. E essa dor, que vinha de vez em quando, não me atrapalhava. Então, eu desprezei, não fui no médico nunca, não fui no hospital, não fui tratar, e deixei assim. Eu pensei, bem, é uma dorzinha que, né, provavelmente eu quebrei, desloquei, e vai ficar o resto da vida. Só que, na verdade, não foi o que aconteceu com o meu dedo. Ele provavelmente, né, nem a médica soube explicar, porque como isso foi uma fratura antiga, e que eu não sei nem dizer há quanto tempo foi, provavelmente só tinha rachado ali, tinha fraturado parcialmente, e em algum movimento que eu fiz dormindo, terminou de quebrar. Porque eu me acordei num sábado, há 3 semanas atrás, morrendo de dor. Mas tudo que aconteceu me levou a muitas reflexões, tá? Por exemplo, a primeira coisa, pra escovar os dentes, sabe? Por mais que eu seja uma pessoa ambidestra pra muitas coisas, eu tenho muita facilidade de fazer com a mão esquerda. Eu costumo fazer basicamente tudo com a direita, assim como todo mundo, e mesmo tendo uma relativa facilidade maior, ainda assim, pra escovar os dentes foi uma tremenda dificuldade. Eu passei, no mínimo, uns 10 dias sem varrer a casa, gente, porque até agora eu não consigo fazer esse movimento de fechar a mão com força. Eu consigo fechar, mas o mindinho ainda fica meio aberto. Eu vou ter que fazer fisioterapia e tratar, né, minha mão, assim, provavelmente por muitas semanas, talvez alguns meses até, pra recuperar 100% dos movimentos. Eu consegui dirigir, tá? Isso faz umas 3 semanas, eu consegui dirigir essa semana só. E fiquei com dor, tá? E eu dirigi menos de 5 minutos. Simplesmente muitas coisas eu tive que deixar de fazer. Eu fiquei de molho, literalmente, muitos dias, gente, pra tomar banho. Era um horror. Eu tinha que colocar sacola pra não molhar. E eu não conseguia segurar um sabonete na mão. Passar um sabonete no corpo doía, tá? Eu não conseguia baixar o braço. Eu não conseguia lavar uma panela. Ou seja, afetou completamente toda a minha vida. Desde o trabalho
até limpar a casa, coisas domésticas e até coisas básicas de higiene de saúde, como tomar banho, escovar os dentes, passar um sabonete no corpo. Então, nesse momento eu percebi o quanto um dedo mindinho, que é o menor de todos, que muitas vezes a gente menospreza, sabe? Muitas vezes a gente acha que não é tão importante, o quanto ele faz falta e o quanto ele afeta o corpo inteiro, sabe? Eu vou dizer que nesse momento eu entendi realmente o significado daquele versículo que diz que se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. Gente, eu simplesmente não conseguia fazer praticamente absolutamente nada com a minha mão direita e por consequência todo o meu braço doía, não conseguia nem mesmo esticar o braço direito, baixar o braço direito, não conseguia fazer muita coisa que era pro meu corpo inteiro, como por exemplo comer. Eu tive que comer muitos dias com a mão esquerda, sabe? Testa um dia e fazer todas as coisas com a sua mão que não é dominante. Eu tive que comer, eu tive que cozinhar e comer bobagens, assim, coisas fáceis, porque simplesmente eu não conseguia fazer ali uma carne, um frango. Eu senti muita falta de poder fazer coisas que muitas vezes eu até não gosto, sabe? Tipo, ter que limpar a casa, ninguém merece coisa e tal. E aí eu tinha que escolher entre, né, com a pia ali cheia de louça, entre lavar um copo ou lavar um prato, porque se eu lavasse os dois eu ficaria morrendo de dor depois. Nesse momento eu percebi, sabe, todas as vezes que eu me comparava com o mindinho do corpo, eu não tava percebendo o quanto ele é importante, mesmo que eu seja o dedo mindinho, sabe? Eu recentemente troquei de ministério, tá? Só que eu tava me enrolando porque eu sabia que eu era muito necessária nesse ministério, né? E até depois que eu saí, eles já pediram, né? E eu me disponibilizei, mesmo depois que eu saísse, sempre que eu pudesse, sempre que precisassem, eu ia estar ali ajudando, né? Não é porque eu saí que eu ia simplesmente esquecer deles, né? Enfim. Então, eu saí realmente por motivos ministeriais, pensando já no futuro daquilo que Deus tem me falado. Eles já pediram, só que eu fui para um lugar muito maior. Um lugar que eu sei, que foi confirmação de Deus. Só que quando eu cheguei lá, né, uma das coisas que eu me deparei é o quanto eu estava cansada, sabe? Porque realmente esse ritmo, assim, de não poder faltar um culto me cansou, sabe? Não poder faltar um culto porque eu sempre tinha que estar ministrando, eu sempre tinha que estar fazendo alguma coisa, né? Então, tudo que eu queria, tudo que eu tô querendo nesse momento é descansar um pouco e ficar ali no banco, né, sentada. Mas eu sei que eu não fui chamada pra isso, sabe? Eu saí de uma igreja bem pequenininha e eu sempre gostei muito de igreja pequenininha e eu tô indo pra uma maior. Ela não é tão grande assim com tanta gente, só que ela tem muita relevância na cidade e ela trabalha com muita excelência em tudo que faz. Só que o que quer dizer isso? A galera trabalha muito, isso demanda muito esforço. Mas eu olhei aquilo tudo e eu pensei, né? Na igreja que eu estava, muitas vezes eu me sentia meio, é só quando precisam de mim que eu tenho algum valor, sabe? É seta de Satanás mesmo, sabe, gente? E na verdade eu não tenho esse valor todo. Eu sou meio que step, aquela que é usada quando ninguém mais pode, sabe? Muitas vezes vem esse tipo de coisa na minha cabeça, sendo que não é verdade, ninguém nunca me disse isso, mas muitas vezes eu me sentia assim. Nesse novo lugar que eu tô indo, eu pensei, bem, por que eu seria mais importante do que qualquer pessoa que já está ali? Ou por que eu realmente seria relevante? Ou por que eu realmente seria necessária, sabe? Para que trabalhar? Para que voltar a ser voluntária, né? Ser ministra, enfim. E será que eu canto tão bem assim, né? Digamos, que eu entre lá no louvor? Ou será que eu consigo dar uma boa aula na escola dominical ali, se eu entrar no Ministério Infantil, né? Que eu até não estava na antiga igreja no Ministério Infantil. Até porque eu era muito necessária, né? Principalmente na área do louvor. Porque muitas vezes não tinha mais ninguém, então eu tinha que cantar e tocar, gente. Era difícil. Principalmente porque eu não sei aquela música, meu Deus, de mão cheia, né? Então eu me sinto muito mais confortável só cantando, né? E eu toco teclado. Isso é outra coisa também, né? Que eu percebi até que Deus, ele me mostrou o quanto eu não posso desprezar os meus dons, sabe? Mesmo que eu não seja aquela pessoa que toca maravilhosamente, eu não sou Beethoven nem Mozart, mas o Senhor sempre usou as minhas mãos pra vontade dele. Eu não sei quantos meses eu vou ter que fazer de fisioterapia pra voltar a tocar como antes. Só que muitas vezes eu menosprezei o meu chamado, meu dom, meu talento, porque não era tão bom quanto do fulano, do ciclano, mas muitas vezes o Senhor usou as minhas mãos através do teclado. Mesmo que seja simples, mesmo que não seja aquela pessoa que é profissional, muitas vezes eu ensinei. Gente, naquela mesma semana eu tava ensinando uma menina pra quem eu já dei aula de inglês e eu vou voltar a dar aula pra ela. E essa menina faz aula de teclado com um baita do músico, que eu já tive algumas aulas com ele e o cara é sensacional. Ela teve aula ali, acho que por mais de um ano, por uns 2 anos com ele, e fazia um tempo que ela não tava com aula com ele. E eu passei uma noite ali na casa dela.
E eu ensinei ali, sei lá, em uma hora e pouco, umas coisas bem simples pra se tocar num culto, por exemplo, né, de acordes. Eu mostrei pra ela algumas coisas que ele já tinha ensinado, que já estavam ali na cabeça dela, só que eu facilitei, digamos, pra linguagem de uma criança, pra ela entender por que daquelas coisas que ele ensinou, né, digamos assim, da minha maneira. E ela entendeu. E ela tocou coisas que ela não tinha tocado ainda. Ela já tava tocando até algumas músicas clássicas que eu não sei tocar, mas ela não entendia aquele básico ali que eu ensinei pra ela. Ou seja, muitas vezes eu me comparei e eu pensei, gente, mas se eu tocasse 10% e se eu soubesse 10% do que esse cara sabe, eu ia, meu Deus, arrasar, ser maravilhosa. E eu podia ensinar pra uma aluna dele algo novo, sabe? Do meu jeito assim, que talvez seja o jeito mais simples. Eu comecei a perceber o quanto eu tava desprezando coisas que Deus me deu. Eu comecei a perceber o quanto de coisa que Deus me deu nas minhas mãos e que eu simplesmente estava desprezando, menosprezando por achar que não era tão importante assim, por achar que por eu estar fazendo não era tão bom, por eu estar fazendo não era tão necessário, sabe? Então, eu quero deixar essa reflexão pra você, sabe? Que muitas vezes a gente tá menosprezando o que Deus já colocou nas nossas mãos. Aí talvez você me fale, Maria, mas ai, você toca teclado, coisa maravilhosa, você costura, meu Deus, que coisa maravilhosa, você canta, você dá aula pra criança, etc. Claro, muitas coisas, gente, eu passei muitos anos treinando pra poder aprender, tá? Muitas coisas eu passei muitos anos sonhando em fazer isso. Quando eu tive uma oportunidade, eu fui ali mesmo fazendo de maneira simples, mas eu fui indo, né? Eu faço como hobby, como por exemplo, costurar, né? Uma coisa que eu faço realmente como hobby, mas que é algo que eu gosto muito, que eu sempre quis, desde criança, sempre quis aprender a costurar. Talvez você esteja, né, pensando, mas eu não tenho nada dessas coisas, né? Ou talvez você esteja achando que essas coisas que foram dons ou habilidades, né, que eu adquiri, mas coisas que eu tenho facilidade ou que eu gosto, né, talvez sejam maiores do que aquelas que você tem. Ou talvez você nem enxergue as habilidades que você tem, sabe? Ou os talentos, enfim. Só que eu quero dizer que a comparação mata, sabe? A comparação mata sonho, a comparação mata habilidade, porque muita coisa eu deixei muito tempo de lado por pensar que não era tão importante, que não era tão necessário, que não tinha tanto valor, né? Enfim, porque, isso não é tão importante, então eu não vou me dedicar a aprofundar e fazer com excelência, fazer melhor, né? O teclado foi uma coisa. Gente, eu toco há muitos anos, eu já poderia estar tocando maravilhosamente bem, sabe? Se eu não estou, é porque eu não pratiquei, porque eu não me esforcei por muitas vezes achar que eu não era tão necessária, ou isso não era tão necessário, não era tão importante. Mas a gente não sabe onde Deus pode nos levar com aquele dom, com aquele talento, com aquela facilidade, com aquele gosto que a gente tem, que foi algo que Deus nos deu. Então, aquilo que talvez você esteja pensando que não tem valor, pode ser a dificuldade de alguém e você pode ser usado por Deus. Gente, tem uma coisa que mexe com o espiritual, que assim, ó, eu vejo Deus comunicando, falando, é através da comida. Sabe, quando alguém cozinha bem, cozinha com amor, com excelência. Você já ouviu falar do livro Experiência do Lar, Experiência da Mesa? Se você puder, leia, sabe, compre da Dev Tyros. Agora tem um que ela fez junto com a filha dela, ela já faleceu, mas ela criou meio que uma mentoria gratuita através do livro Experiência do Lar. E o quanto a mesa, o quanto a comida ali com excelência, com amor, ela tem um poder tão profundo de... Gente, pra você ter ideia, isso tem comprovação científica, tá? Que filhos que comem na mesa junto com os pais têm não sei quantos por cento menos chance de usarem drogas e se meterem com crime. É uma coisa absurda, assim, que a gente muitas vezes não dá valor, sabe? Então não despreze aquilo que Deus te deu nas suas mãos. Ainda que você seja o dedo mindinho, ainda que você seja o menor, ainda que você se sinta o menos importante, sabe? Você não faz ideia do valor que você tem. E só no momento que você perde ali, sabe? Provavelmente eu nunca dei tanto valor assim pro meu dedo mindinho quanto eu dei nessas últimas semanas quando eu não podia usar. Quando eu senti dor nele, a ponto de. Gente, eu chorei no primeiro raio-x que eu fiz. Eu só não chorei no segundo que eu tava dopada, tá? Nesse momento eu percebi o quanto era importante o corpo tá saudável. O corpo não tá quebrado, o corpo tá inteiro. E isso também fica de reflexão para talvez você que desistiu de ir para a igreja porque você foi machucado na igreja, você foi injustiçado, foi traído. Gente, eu perdi as contas de quantas vezes eu já fui injustiçada, caluniada, traída, tá? Infelizmente, né, o pessoal, assim, os artistas, digamos, né, da igreja, eu vou chamar de artista, tá, gente? Porque esse negócio de levita eu acho muito estranho. Os ministros da música, das artes, tá? Porque eu sempre fui da dança, assim, né, tipo, desde que eu entrei. Só que eu sempre compunha, sempre toquei, sempre cantei, enfim. Eu sempre fui da música por fora, mas na igreja mesmo eu era da dança.
porque eu tava esperando um momento, assim, na verdade Deus teve que me jogar lá dentro da música, e aí eu tive que parar de dançar, ajudando na música, e não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Só que esse meio é um meio que muitas pessoas são imaturas. Muitas pessoas são muito carnais. Muitas pessoas têm o estrelismo, aquela coisa. Gente, artista, sabe? Se você... Outro livro que eu vou recomendar, gente, O Coração do Artista. Esse livro é muito bom, sabe? Ele tem, tipo, cada capítulo como se fosse aulas mesmo. Você pode dar ali se você é líder, tá? Você pode dar líder da dança, da música, do teatro, enfim. Tem o coração do artista e eu acho que tem o coração, se não me engano, é do músico, uma coisa assim. Que você pode dar ali como aulas, como devocionais para o seu grupo, para o seu departamento. E uma coisa que geralmente quem é das artes luta contra esse estrelismo, contra essa comparação, essa competitividade, sabe? E muitas vezes eu fui muito vítima dessas coisas porque em alguns momentos eu me destaquei porque eu era a única que tinha faculdade de dança, eu dançava nas pontas, né, no balé clássico eu já era professora, artista profissional, dançava em palcos, né, para milhares de pessoas. E depois na música eu fui muito injustiçada, gente, enfim, várias vezes por vários motivos. E muitas vezes eu fiquei muito triste, muito machucada, meu coração. Falava assim, eu nunca desisti de congregar, tá? Mas eu já falei muitas vezes pra Deus que eu só não desistia de congregar, porque que eu não desistia de ir na igreja. Porque da igreja eu já tinha desistido, tá? Eu já disse isso pra Deus, Deus, eu desisti da igreja. Eu só não paro de congregar porque eu sei que se eu parar, eu vou desistir de ti. E de ti eu não desisto, sabe? Então talvez você esteja se sentindo aí cansado e tenha desistido da igreja mesmo, sabe? Talvez você esteja encontrando ali, né, desculpas, tá? Pra não congregar, acha que, ai, não, Jesus tá no meu coração, eu não preciso ir na igreja pra ser cristão, pra acreditar em Deus, pra ler a Bíblia, pra ter uma vida ali espiritual, de santidade, mas a Bíblia fala que a gente não deve deixar a comunhão e de congregar, sabe, gente? Muitas vezes eu não queria ir, sabe? Teve uma época que eu fui tão injustiçada, mas tão injustiçada, que eu me arrumava toda, eu ia comer pra poder ir pro culto, e eu começava a chorar. Chorar ali, né, em cima da comida, eu chorava me maquiando, eu simplesmente não conseguia ir. E eu voltava pro meu quarto, né, voltava me sentindo culpada por não estar conseguindo ir no culto. E muito triste, muito mal e preocupada se eu não ia me desviar. Só que eu tinha sofrido uma injustiça bem grande. E eu só colocava diante de Deus, sabe? E quando eu conseguia ir no culto, eu ficava lá no último banco e eu só chorava. E eu não conseguia adorar a Deus junto com os irmãos ali, mas eu ia, né? Quando eu conseguia, e eu só chorava e eu dizia, Deus, eu sei que foi necessário que o Senhor usou isso, e realmente ele usou, gente, pra fazer um rebuliço lá na igreja, sabe? Isso que aconteceu comigo. E depois eu fui colocada, né, num lugar de maior destaque ainda do que antes. E eu só esperei, sabe? Muito triste, muito, muito, muito triste. Só que eu não desisti. E teve pessoas que me disseram, a minha mãe mesmo me disse, sabe? Teve líderes de outros ministérios, teve gente da minha própria igreja que, as poucas pessoas que sabiam, se fosse eu já tinha saído há muito tempo, isso não se faz, isso é um absurdo, por que você tá calado, por que você não sai da igreja? Mas eu sabia que tinha um propósito. Sabe? Que Deus estava confiando a mim, aquela injustiça, pra transformar em algo bom ali depois, sabe? Realmente foi o que aconteceu. Essas coisas marcam a gente, eu entendo isso, sabe, gente? É uma coisa que se eu me lembrar até hoje, não é uma coisa legal de lembrar. É uma coisa que eu fico assim, ai Deus, eu tô indo pro ministério novo, será que não vai acontecer coisas do tipo? A gente fica, né, ressabiado, a gente fica meio que gato escaldado tem medo de água fria, né? A gente fica assim, eu continuo indo por Jesus. E mesmo tendo acontecido esses monte de coisa ruim, né, que muitas vezes me fizeram pensar que eu não era importante, ou que eu não era necessário, ou que eu tinha que desistir mesmo. Então, ao mesmo tempo, Deus já fez tantas coisas comigo e através de mim na vida de outras pessoas. Ele também me deu tantas amizades maravilhosas, me deu família em vários países, né? Porque eu já fui fazer missão em vários países, então eu conheço gente de muitos estados e de vários países diferentes. E Deus fez tanta coisa, sabe? Então, talvez você esteja perdendo muito mais do que essa injustiça que você sofreu, isso que você foi ferido, sabe? Eu sei que eu já fui ferida, injustiçada, dentro das missões também, tá, gente? Com o tempo eu posso contar aqui. Eu não gosto de abrir muita coisa porque isso expõe outras pessoas, né? Mas à medida que eu não precisar falar nomes nem lugares, né? Eu posso expor aqui coisas que eu passei, mas Deus, ele tem muito mais pra te dar do que essas coisas que às vezes você acaba perdendo por estar no meio de pessoas injustas e imperfeitas. Só que a mesma injustiça, né, que eu sofro dentro da igreja, gente, eu também já sofri injustiças fora, sabe? O que muda é que essas pessoas que estão na igreja deveriam estar buscando a santidade e a justiça, né? Que é uma coisa que a gente não espera ali de quem não é cristão. E muitas vezes não é o que acontece. Só que a gente tem que lembrar que essas pessoas são tão dignas do inferno que eu e você somos tão dignos do inferno quanto qualquer outra pessoa. A diferença é que a gente entende isso e a gente entende que a gente precisa de um salvador. E que esse único salvador que é capaz de nos salvar e de restaurar a nossa comunhão com Deus é Jesus. E por isso que a gente tá ali.
E nós estamos juntos como um corpo, como uma igreja, lutando para nos tornarmos mais parecidas com ele. Mas muita gente não está lá por isso, muita gente não se converteu ainda, muita gente não entendeu isso, mas quem sabe algum dia não vai entender, não vai se arrepender, não vai se converter de verdade. Você também provavelmente já machucou pessoas, eu também provavelmente já machuquei pessoas, sabe? Em momentos que a gente tá bravo, de TPM, quando a gente não tá no nosso melhor momento, talvez no passado quando a gente também não entendia, talvez você esteja enxergando com os olhos de ferida, talvez a pessoa nem tenha feito algo contra você. Muitas vezes eu fui mal interpretada por, né, sei lá, às vezes sou meio ceguinha, né, gente? Eu 5 graus. Não vi alguém e não cumprimentei. Ou assim, antes do curso também, quando eu ia ministrar. Eu sempre sou muito séria e não cumprimentava muitas pessoas, porque eu tava nervosa e me concentrando ali nas músicas, no som, no início, naquilo, sabe? E focando, buscando assim, Deus vai comigo. E talvez pensasse, meu Deus, pessoa grossa ou antissocial, né? É possível, é possível. Por quê? Porque eu era uma antes, né, quando eu tive que ministrar, e eu era outra depois, porque eu já tava, né, tranquila, e já tinha passado. Então, talvez, né, eu não sei, né, nunca ninguém veio me dizer, mas talvez eu tenha ferido pessoas com isso, porque nunca veio me perguntar. Talvez eu e você tenhamos machucado pessoas, sabe? Então, pode não ter sido de propósito. Não, Maria, mas me machucaram de propósito. Sim, gente, eu já fui muito machucada de propósito. E isso dói muito, isso fere muito, sabe? Isso é triste, isso não é o correto. Mas nós ferimos Jesus. Muitas vezes de propósito, ou seja, com a consciência de que é pecado. E ele nos perdoa todas as vezes quando a gente volta pra ele, sabe? Então a gente tem que olhar pra Jesus. Eu sei que muitas vezes é difícil, sabe, gente? Muitas vezes eu disse pra Deus que realmente a única coisa que me fazia não deixar de congregar era saber que, gente, não tem como você desconectar do corpo, sabe? Digamos que eu tirasse meu mindinho do corpo, porque tava doendo, porque tava ferido, porque tava quebrado, e ele continuar saudável. E ele se recuperar por estar desconectado. Pelo contrário, ele não ia doer menos. Talvez até sim, né? Porque ele ia morrer. Então, se ele tá morto, não sente mais, né? Só que não é desconectando, não ia se arrancando o meu dedo que eu ia estar curada. Pelo contrário, quando a médica me fechou, a primeira coisa que ela disse é: eu vou ter que conectar com o dedo que tá do lado, amarrar os dois. Tá, com esparadrapo, né? Os dois ficaram amarrados para que ele não se mexa e esse seja o suporte do que tá quebrado, do que tá doendo, do que tá machucado. Então, os outros vão ficar livres, né? Mas ao mesmo tempo, e foi enfaixada toda a minha mão até aqui, até depois do punho, por causa de um pedacinho aqui do dedo mindinho. Toda a mão foi enfaixada e todo o corpo sofreu. Só que a primeira coisa que ela fez não foi arrancar o mindinho do meu corpo para ele se curar sozinho longe. Pelo contrário, ela aproximou mais ainda do dedo anelar, juntou os dois para que eu não conseguisse separá-los. Talvez a sua cura, que você está tanto buscando na desconexão, esteja justamente em se reaproximar mais ainda daquele que está próximo de você, daquele que está ao seu lado, daquele que talvez seja seu companheiro de departamento. Antes de sair desse ministério, que eu falei que eu saí, Deus começou a me trazer à memória muitas e muitas vezes a pessoa que mais me feriu, que mais me injustiçou, e que depois até essa pessoa saiu em rebeldia, né, desse ministério. E Deus começou a me dar, dizer, você tem que perdoar, você tem que sair livre e limpa pra não ter que voltar e não ter que travar o seu ministério, pra que você realmente possa avançar, que é pro que eu tô te chamando pra ir pra outro lugar. É pra avançar e não pra travar. Libera perdão. Você ainda não perdoou aquilo que eu disse, pra, né? Eu preferia não pensar. Eu dizia que eu já tinha liberado perdão, mas na verdade eu não tinha. E eu comecei a sonhar, inclusive, com essa pessoa voltando pra esse ministério, sabe? E eu realmente acredito que isso vai acontecer, porque quando a pessoa sai de uma maneira que não é correta, ela tem que fazer o caminho de retorno, sabe? Pra poder fechar o ciclo e realmente avançar. A pessoa não consegue avançar se em algum momento algo foi rompido e quebrado. A pessoa tem que restaurar antes de avançar. Então, não despreze aquilo que Deus te deu nas suas mãos. Talvez seja limpar bem, talvez seja cozinhar bem, talvez seja escrever bem, se comunicar bem, maquiar bem. Sabe, gente, tanta coisa. Como Deus já me usou. Gente, teve uma pessoa que voltou pra Jesus, isso eu posso contar no outro vídeo. Com uma maquiagem. Gente, talvez uma maquiagem aí que você despreze, que você sabe fazer bem. Talvez você faça bem tranças no cabelo. Como eu senti falta de alguém que penteasse meu cabelo nesses dias, sabe? Como eu senti falta de alguém que me trouxesse uma comida, sabe? A minha mãe, tadinha, me mandou uma mensagem assim: ai, como eu queria estar aí nessas horas, né? Que ela tá em outro estado. Gente, como eu senti falta de alguém que se oferecesse pra varrer minha casa, pra fazer um arroz, pra lavar uma louça, sabe? Um dia que a minha prima veio aqui em casa, que ela lavou a louça pra mim, gente, foi, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Porque era uma louça que se lavaria em 5 minutos, ela lavou em 5 minutos, mas eu demoraria horas pra fazer. E ficaria com dor depois. Coisas assim, sabe? São demonstrações de amor. Talvez isso que você tá desprezando em você seja tudo que outra pessoa tá precisando. Então, não importa se é algo que você considere grande, considera pequeno, faça com amor, faça como se fosse pra Jesus realmente, porque é ele quem recebe. Gente, às vezes tudo que uma criança ou que um adulto precisa é um abraço. O quanto eu já fui curada com um abraço de uma amiga minha. Eu não sabia abraçar, na verdade até hoje eu não sei abraçar direito. Mas como, gente, eu tenho uns alunos, sabe, que me abraçam, me agarram, me babam, enfim. Só que
como é precioso. Eles sempre me abraçam e voltam pra me abraçar, mesmo que o meu abraço não seja o mais amoroso do mundo, o mais apertado do mundo, eu não sou a pessoa mais carismática, mas eles me abençoam e eu abençoo eles, sabe? Porque um abraço muitas vezes é tudo que alguém precisa. Muitas vezes é dessa forma que Deus quer que você seja usado. Gente, uma das palavras que eu nunca esqueci até hoje. Já falaram muito bem da minha voz, já falaram muito bem do teclado que eu toco, já falaram muito bem de apresentações de teatro, de danças que eu fiz, de aulas que eu dei, de palestras até em faculdade, Universidade Federal. Gente, eu já preguei na Índia, enfim, já fiz tanta coisa em outras nações. Mas uma das palavras que eu mais me lembro é de uma senhora, que eu acredito que já faleceu, inclusive, num dia que ela me disse, eu era adolescente ainda, que Deus usava o meu sorriso para comunicar o amor dele. E que eu nunca deveria deixar de sorrir. Gente, uma das coisas que eu mais amo fazer, e que muitas vezes eu nem tava na escada, porque era uma coisa que eu nunca era escalada, porque eu simplesmente não podia, né? Que era a portaria, porque eu sempre tava lá pensando no louvor, na mesa de som, enfim. E sempre que eu não estava escalado, que era raras às vezes, geralmente eu ficava perto da porta. Porque, como eu falei, né, eu sempre ficava séria, não falava com ninguém, não cumprimentava ninguém, aquela coisa. Só que quando eu tava livre, assim, era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. E até hoje, né, que é estar na porta e dar um bom dia ou boa noite, dependendo do horário do culto, e dar um paz do Senhor, e cumprimentar os irmãos, sabe? Porque, gente, pensa você assim, o lugar que você congrega hoje, o lugar que você congregou, por que que você ficou? Provavelmente foi que você foi bem recebido, seja na porta, seja lá dentro, e talvez pelo louvor, ou talvez por uma pregação onde o Senhor falou com você. Mas é quase certeza que mesmo que a pregação tenha sido maravilhosa, que o louvor tenha sido maravilhoso, você não teria ficado se você não tivesse sido bem recebido. Então talvez você faz muito bem é sorrir. Sabe? É dar um oi pra pessoa. Gente, eu posso até não abraçar tão bem, porque, né, toque físico pra mim é uma coisa meio assim, é muito íntima. Mas eu compenso sorrindo com o meu coração, com sinceridade. Então, talvez você ache que você não sabe fazer nada bem. Eu sei que você tá enganado, porque eu sei que você sabe, você só ainda não descobriu. Mas treine o seu sorriso, sorria com o seu coração, sorria pedindo ao Senhor que a pessoa enxergue o teu amor através do meu sorriso, através dos meus olhos quando eu olhar para essa pessoa. Peça para olhar com olhos de amor, peça para sorrir como se fosse o sorriso de Jesus para aquela pessoa, sabe? Sorria com o coração como uma criança sorri, sabe? Com sinceridade, sem falsidade nenhuma, sem hipocrisia, sabe? É uma das palavras que eu nunca vou me esquecer, que o meu sorriso, ele levava o amor de Jesus para as pessoas. Então, eu deixo essa palavra para você, independente de se você tiver muitos dons ou poucos dons, se você fizer coisas muito bem de maneira profissional, ou se você for simples, mas faça com seu coração e trate as pessoas com o amor que você gostaria de ser tratado. Dê um sorriso, talvez você tenha dificuldade de abraçar assim como eu tenho, mas dê um sorriso que você gostaria de receber no dia que você tá triste. Sabe, isso vai ser o suficiente, isso vai ser mais do que suficiente. E você vai ver o quanto você vai ser usado por Deus, usada por Deus, para tocar o coração das pessoas e levar um pouco de luz, um pouco do amor de Jesus através da sua vida, no seu trabalho, na sua igreja, né? Se você não tá congregando, volte a congregar. E seja você primeiro essa pessoa. Eu sei que é muito difícil, gente. Eu tô falando por experiência, eu sei o quanto é difícil. Quando você é injustiçado, você tem que promover justiça. Quando você é caluniado, você tem que ser verdadeiro e tudo isso com amor. Quando você tá ferido, você levar cura. Gente, isso é muito difícil. Mas isso não é impossível, porque se você tem o amor de Jesus o suficiente para transbordar, você não é apenas curado, mas você também se torna instrumento de cura até para as pessoas que te feriram. E, né, enfim, esse vídeo ficou enorme, não era a minha intenção, mas espero que você tenha sido tocado por essa palavra, que você seja abençoado, que você reflita nessas palavras que você escutou. Até o próximo vídeo e que você seja o dedo mindinho de Jesus que leva o amor dele por todas as nações.